me ajudando a montar lá o canal do YouTube. Eu estou montando, colocando algumas coisas lá. Já tem uns negócios bons lá que eu coloquei. Tem uma live que eu fiz com o Rodrigo Silva sobre arqueologia e Bíblia. Fiz uma recentemente explicando por que a escada de Jacó aparece só quando Jacó sai de casa. Eu expliquei lá por que a escada de Jacó só aparece quando ele sai de casa. Por que ela não apareceu antes? Por que Jacó não viu os anjos subindo e descendo quando ele estava em casa? Por que ela só viu fora? Eu coloquei lá, tem umas mensagens também que eu coloquei lá. Então, se você tiver vontade, talvez, de assistir uma mensagem, uma aula, me segue lá no YouTube. A internet é algo bom. A internet é coisa boa, pastor Toninho. Mas tem pessoas que têm usado a internet para algo ruim. E nós, como cristãos, nós temos que ocupar esses lugares. E não demonizar, mas ocupar e dizer assim, nós vamos abençoar essa terra. Então eu estou lá, compartilhando algumas mensagens, algumas aulas lá. Me segue lá no YouTube, indique lá para o seu amigo que gosta de Bíblia, gosta de estudar. Subi uma mensagem recentemente. Toda sexta-feira eu tenho sempre colocado alguns textos lá, algumas mensagens que eu tenho pregado aí por esse tempo, tanto aqui no Rio de Janeiro como em qualquer outro lugar do Brasil. Amém, meus irmãos? Isaías 40, verso de número 27, diz assim: porque dizes ao Jacó e falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não possui nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome. Te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos nesse dia, nessa última quarta-feira do mês de abril. Pai, fale conosco através do teu texto, através do teu santo evangelho. Renova-nos, ó Pai, através da sua palavra, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Recentemente, um jovem lá da sede me fez uma pergunta. Perguntou assim: pastor Ronald, como é que você monta seus sermões? Como é que funciona a questão de inspirar o senhor falar assim, esse sermão vai para pregar? 90% dos meus sermões nascem de devocionais. 10% a partir de pregação de algum amigo, do pastor Silas, de uma música, de um livro, de uma experiência dada talvez de uma ideia de um filme, de alguma coisa, um link, um gatilho, um insight. Mas 90% vão nascer a partir de devocionais minhas. Esse texto é um texto de uma devocional. Eu estava num momento extremamente difícil da minha vida. Estava numa encruzilhada de decisão extremamente pressionada. A minha fé não andava muito bem, estava meio claudicante, cambaleante de um lado para o outro. Estava extremamente difícil. E eu lembro que eu estava num momento, muita angústia. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Foi um período de muita aceleração. Fica aqui, vai para São Paulo, fica aqui, vai para São Paulo. E eu estava muito esgotado. E no hotel eu abri a Bíblia para ler, li esse texto. E o Senhor falou assim comigo: continue confiando, porque eu estou no comando. Continue confiando, porque eu estou no comando. E eu tirei um texto, então eu tirei aqui um título de sermão: um convite à confiança. Esse texto nada mais é do que um convite à confiança. Esse texto está colocado praticamente no que nós chamamos de 50 anos no cativeiro babilônico. Israel tinha ido para a Babilônia e deveria ficar 70 anos. O capítulo 40 está anexado em cima dos 50 anos do cativeiro. Se você quiser escrever em cima da sua Bíblia, botar assim 50 anos. O capítulo 40 e os 50 anos do cativeiro. Ou seja, faltava 20 anos ainda para terminar a batalha. Israel tinha 70 anos de cativeiro e eram 50 anos de provação. Eu não sei o que é pior, você enfrentar uma prova não sabendo quando sai, ou enfrentar uma prova sabendo que ainda falta 20 anos para a prova terminar. Então aqui faltava 20 anos para a prova terminar. Então o povo está na Babilônia, eles estão olhando para frente dizendo assim, cara, a gente não tem saída. Porque não há possibilidade de a gente sair daqui de hipótese nenhuma. Porque a gente não tem condições de sair. Então havia em Israel uma sensação que Deus não estava julgando a causa deles. Olha na sua Bíblia. Isaías está dizendo o seguinte: porque diz Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus.
A ideia de caminho, eles estão dizendo assim, Deus não sabe como a gente vai sair daqui. Porque nós estamos praticamente dentro do que nós chamamos de um labirinto. Ou seja, Deus está lá em Israel, lá em Jerusalém, nós estamos na Babilônia, 1.500, 1.800 quilômetros de distância, e o nosso caminho está tão fechado que nem Deus sabe como nós vamos sair daqui. Por que Israel estava com essa sensação? Israel não tinha 3 condições. Israel não tinha dinheiro, porque a moeda de Israel solapou há 50 anos atrás, a economia acabou. Israel não tinha um sistema político, porque o rei, o último rei do período do Reino do Sul, havia sido morto, que é o rei Zedequias, havia acabado, ou seja, o sistema político de Israel acabou, não há um rei, não há monarquia, não há um sistema político que poderia levantar para tirar Israel da Babilônia. E terceiro, Israel não tem uma força militar, porque os militares já estão trabalhando para Nabucodonosor desde a primeira leva, em 606, quando Nabucodonosor entra em Israel e leva a primeira leva dos cativos, que é o profeta Daniel. Ou seja, Israel não tem força militar, Israel não tem força política, Israel não tem grana. Então eles estão olhando para frente dizendo assim, nosso caminho está encoberto. Não há uma saída prévia a respeito disso. Mas o povo também diz na sua Bíblia, e o meu juízo passa desapercebido. Ele está usando um termo jurídico. Ele está dizendo assim, Deus não está julgando a minha causa. Eu estou orando, em outras palavras, a minha oração sobe e não chega. A minha oração está batendo no teto e reverberando, ela está caindo para baixo. Ela está voltando. Ou seja, a minha oração não está chegando lá. Essa sensação do povo de Israel era a sensação que eu estava tendo naquele momento da minha vida. E talvez é a sensação que você está tendo. Porque às vezes a gente vive um momento da nossa vida que a gente olha e a gente fala assim, não tem saída. Estou num beco sem saída. Eu estou num labirinto. Não há como eu sair dessa. Ou seja, há em nós às vezes uma sensação que nem Deus consegue enxergar uma saída para nós. E aqui algo que é muito tocante ao ser humano. É aquela sensação que parece que Deus não está julgando a sua causa. Parece que às vezes eu estava com uma sensação na época, pastora, que eu estava orando e parecia que eu estava falando sozinho. Parece que Deus não estava me ouvindo. Parece que eu estava falando com a parede. Provavelmente, meu irmão, você já passou por isso. A sensação de você sentar na cama, a sensação de você orar dentro do banheiro ou dentro de um ônibus, parece que você está falando sozinho, parece que Deus não está julgando a sua causa, porque você está tão pressionado e tensionado pela provação, pela dificuldade, e você não conseguir saída, e você está dizendo assim, Deus não está julgando, Deus não julga a minha causa. Eu acho bonita essa expressão, o meu juízo passa desapercebido, porque o profeta Isaías, não é à toa que é chamado do apóstolo Paulo do Antigo Testamento, pela maneira como escreve. E ele escreve um texto muito bonito, dando uma ideia que o processo parece que está jogado na mesa, e Deus está olhando para todos os processos, parece que Ele não está olhando nem para o seu, nem para o meu, não é verdade? Às vezes nós temos essa sensação. Então o povo está dentro de um cativeiro de 50 anos, não consegue ver a saída, e parece que Deus não está julgando a causa. Aí o que o profeta Isaías diz? Dá uma olhada na sua Bíblia. Isaías já começa com aquela piada boa dele, aquela ironia típica do profeta. Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Primeiro ele começa com aquela ironia. Não sabes e não ouviste. Poxa, pastor, isso não soa como ironia. Eu vou explicar num bom carioquês. Não te contaram? Você não sabe da última? É mais ou menos isso que ele está falando. Não te falaram? Você não está sabendo da última? Não te disseram a última? Você não sabe dessa última notícia? O Senhor, o eterno Deus, o Criador dos confins da terra. Eu não nem vou falar tudo, eu vou ficar aqui só com o Criador do confim da terra. Isaías está dizendo assim, em primeiro lugar, Ele é Criador. Ele não precisa de saída, Ele faz saída onde não tem. Ele é Criador. A ideia de Criador, Ele está dizendo que Ele cria a partir do nada. Em outras palavras, Ele faz porta onde não tem. Ele faz oportunidade que não existe. E Ele faz caminho que não está lá, mas Ele cria para você e eu passarmos. Aleluia! Por isso que a grande expressão quando você fala de caminho, quando você fala de Deus tirar, você lembra logo do povo do Êxodo. Você lembra logo de Moisés tirando o povo de Israel do Egito. Eu acho esse texto muito bonito, muito rico em ensinamentos, porque quando você olha para Moisés, você vê um homem experimentado no deserto. Naquele momento, Moisés tem 80 anos de deserto, 40 anos como egípcio e depois 40 anos como beduíno. Pensa num cara que conhece areia, era Moisés. Moisés conhecia as saídas do Egito e a saída de entrada do Egito. Ele saiu do Egito e foi viver lá no período lá do povo de Midian,
no deserto e depois retorna para o Egito. Ou seja, pastor, ele conhece a saída, mas ele também conhece a entrada. Ele é alguém que conhece todos os caminhos. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus faz eles serem guiados através de uma coluna de nuvem ou uma coluna de fogo. E Moisés sabia que, sendo guiado, ele conhece o caminho. E Moisés sabia que aquele caminho não era um caminho de saída. Tanto que, se você olhar hoje no mapa, se você der um Google aí, bota aí no seu Google assim, ó, Pi-Hahirote. Pi-Hahirote, exatamente, com H, Pi-Hahirote. Pi-Hahirote, na linguagem egípcia, significa beco sem saída. Deus pega o povo, olha como é que Deus é irônico, como é que Deus é divertido, Deus é engraçado. Eu fico assim, Deus, você gosta de nos testar. Ele pega o povo de Israel, pega o melhor cara que conhece o deserto, fala assim, vai levando. Aí ele para num lugar chamado Pi-Hahirote, beco sem saída. Aqui é a terra, ali é o mar e o povo de Faraó lá atrás. E ele olha para cima e ele fala assim, agora o Senhor me guiou até aqui e não tem saída. Ele tá, então por que você clama a mim? O que você tem na mão? Ah, eu tenho um cajado. Filho, esse aí tem sem parar. Pode tocar no mar que você vai ver o que vai acontecer. E a Bíblia diz que o mar se abre. Aleluia. E o povo passa em terra seca. Moisés não imaginava que Deus estava conduzindo eles a um beco sem saída para mostrar que ele é criador. Porque é beco sem saída para você, é beco sem saída para mim, é beco sem saída para você, mas para ele vai fazer caminho. Aleluia! Então deixa eu declarar sobre a sua vida. Ainda que você pense que não tem saída, há um Deus eterno dizendo, eu vou fazer a saída. Ele é criador. Assim diz o Senhor para você, não pense que você está confuso ou está perdido. Você está obedecendo o meu chamado. Confia na minha direção, porque vai ter saída para a sua vida. 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 Ele é criador, meu irmão. Ele não descansa. Ele cria oportunidade. Ele é o Deus que faz surgir porta onde não tem. Ele cria caminho onde não tem. Aleluia. Ele faz saída onde não tem. Não fique você talvez achando, pastor, eu não estou conseguindo ter oportunidade. Ele vai criar oportunidade. Ele vai criar o cargo na empresa onde não tem para você colocar você lá. Fica tranquilo, meu irmão, porque ele cria oportunidade, ele cria saída, ele cria conexões, ele faz o que ninguém pode fazer, porque ele é criador. E esse caráter do Deus criador, esse caráter do Deus criador que nos direciona, que cria oportunidade, que cria portas. O profeta Isaías vai dizer, ele é o criador dos confins da terra, na sua Bíblia. Ele não se cansa e não se fadiga. Eu amo essa ironia dele. Como é que Deus se cansa? Deus não está cansado. Isaías está dizendo assim, quem está cansado é vocês. Nós estamos cansados. Deus não. Deus continua no trono. Deus continua reinando. Deus continua absoluto. Aleluia. Isaías está dizendo ao povo, vocês que deixaram de crer. Quem deixou de orar fomos nós. Nós deixamos de orar. Nós deixamos de jejuar. Nós deixamos de ler. E Deus continua reinando, continua poderoso, continua no trono. Ele não se cansa e não se fadiga. E o fato de Deus não estar cansado é só o fato de você e eu estarmos aqui. Existe uma expressão idiomática na nossa língua, um provérbio muito bacana. Às vezes, tudo aquilo que nos cansa, a gente joga para o alto. Cansei do carro, a gente vende. Cansei do país, vou embora. Cansei do meu trabalho, peço demissão. Cansei dessa casa, quero mudança. Cansei do sapato, jogo fora. Cansei do meu time, muda de time. Cansei de não sei o quê. E as pessoas? Tudo aquilo que nos cansa, a gente joga para o alto. O fato de você estar aqui, significa que Deus não está cansado de você. Porque se Deus estivesse cansado de você, e se Deus estivesse cansado de mim, a gente não estaríamos aqui. E esse Deus que não se cansa e não se fadiga, tem sustentado você e eu em momentos extremamente difíceis. Deixa eu pegar o link aqui do pastor Anderson. Covid, 2020. Talvez que para muitos aqui, 2020 no Covid foi um dos piores anos da vida. Perdeu dinheiro, perdeu parente, perdeu recurso, perdeu investimento, perdeu oportunidades. E talvez você olhou o calendário de 2020, eu não vou sobreviver. Deixa eu te dar uma palavra do Deus Criador que está no trono e não se cansa. Esse Deus te sustentou em 2020. Esse Deus te sustentou em 2021. Esse Deus te sustentou em 2022. Esse Deus te sustentou em 2023. Esse Deus te sustentou no ano passado. E Ele manda eu te dizer o recado. Continua descansando na minha presença. E eu vou te sustentar esse ano. Aleluia, você pode adorar o Senhor. Remando, orar, súria.
Aleluia! Se ele tivesse cansado, você e eu não estaremos aqui. Ele não se cansa e não se fadiga. Ele continua no trono, reinando com poder e glória. Ele continua nos dando livramento. Ele continua nos sustentando na destra da sua justiça. Aleluia! Ele continua nos livrando dos laços do passarinheiro. E graças a Deus que esse Deus não se cansa. Porque o fato de você e eu estarmos aqui é porque ele não tosqueneja. Meu irmão, e nem dormitará o guarda de Israel. Ou seja, ele não pisca, ele não tosqueneja. E toda vez que você deita na sua cama, eu quero te dizer uma coisa: há um Deus que reina com poder e glória e sustenta a sua casa e tudo, aleluia. Por isso que o texto de salmista vai dizer: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, aleluia. Porque você e eu sabemos que ele cuida de nós. Eu disse uma vez lá na sede, e vou falar aqui, algo para você aprender uma coisa. Às vezes nós temos muita resistência em descansar nesse Deus que não se cansa. Nós temos muita resistência em descansar nesse Deus que não se cansa. Por exemplo, quando você pega o Uber, quem aqui já pegou o Uber e já falou assim, você tem habilitação? Qual foi a última vez que você fez manutenção nesse carro? Quem aqui já entrou no avião e já perguntou ao piloto, piloto, você tem um brevet para dirigir, como diz o pastor Silas, essa potroca aqui? Quem aqui já entrou no dentista, já sentou na cadeira do dentista e perguntou assim, qual é o seu TCC? Qual foi o seu TCC para você mexer no meu dente? Qual a faculdade que você fez para você poder me tratar? Quem aqui já foi julgado por um juiz, você já perguntou ao juiz, quando você fez o teste oral lá para a prova de juiz, qual foi a sua nota? Qual foi a sua classificação para você julgar a minha causa? E tem pessoas que entram no ônibus e dormem. Eu, na época que eu trabalhava, eu era profissional em acordar na hora que eu ia descer. Exatamente. Eu tinha esse dom maravilhoso. Eu dormia e o anjo já estava do lado, varão, levanta que vai descer. Tem gente que não tem esse anjo de acordar na hora, mas se você está rindo é porque você tem esse anjo do seu lado. Aquela profissional. Tem um cara que já é mais novo, já acorda 3, 4 paradas depois, já volta andando. Mas a gente entra no ônibus, no transporte público. Às vezes eu entro no avião, eu uso o avião para dormir. Que eu só gosto de voar de madrugada, então já deito no sofá dormindo do avião, lá na poltrona do avião. E eu tenho maior segurança que eu vou pousar. Eu confio no piloto. Eu confio no motorista de Uber, eu confio no médico que me trata, eu confio em uma série de profissionais, mas eu não consigo confiar no Deus que cria todas as coisas. Você dorme na cadeira do dentista, você dorme do Uber, mas de madrugada você não dorme porque você não confia no Deus que é criador para guiar a sua vida. Deus está falando aqui, filho. Deus está falando forte aqui. Forte. Assim diz o Pai para você. Eu não me canso e não me fadigo. E eu tenho cuidado de você desde o ventre da sua mãe. O diabo tentou te levar para a morte, mas a minha mão estava de lá. Nesse você não toca. Nessa você não toca. Remanda, Súria. Há uma graça aqui, meu irmão. E ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você e de mim. E toda vez que você levanta de manhã, saiba que esse Deus está no trono dizendo que Ele não está cansado de cuidar de você e da sua família. Livramentos têm sido dados a você e a sua família, porque o sangue de Cristo tem coberto toda a sua casa e você e a minha em todos os dias. Deixa eu te dar uma palavra. Pastor Silas, há 2 anos atrás, na Zelaveca, ele falou sobre antropologia bíblica, sobre o ser humano. E ele disse uma frase muito boa. Ele falou o seguinte: o fato de você estar vivo significa que Deus tem um propósito na sua vida. Significa que a Trindade te sustenta. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa sobre Trindade. Trindade não sustenta ninguém à toa. Trindade só sustenta quem ele tem propósito. Só olhar para o seu lado aí, tá vendo alguém respirando? A Trindade tem um propósito sobre ela. A Trindade tem um propósito sobre a sua vida. Meu filho, a sua família está bem, fica tranquilo que a Trindade tem um propósito. Não tem Satanás, não tem inferno, não tem demônio, não tem capeta que vai impedir o propósito de Deus na sua vida e na sua casa. Ele não se cansa e não se fadiga. E o profeta de Isaías vai dizer na sua Bíblia, é inescrutável o seu entendimento. Isso aqui dá para ficar 3 dias pregando. Só essa frase aqui, tão profunda que é.
Isaías aqui, ele está dizendo o seguinte: não tente compreender como vai ser a saída, só glorifique, porque a saída já está pronta. Inescrutável. Como é que é inescrutável? É pessoas tentando compreender como é que Deus vai te tirar dessa com tão pouco tempo para sair. Ele manda te dizer, não tente entender, vai ficar maluco, mas a saída já está pronta. Porque às vezes a gente quer investigar, pastora. Às vezes eu queria investigar. Eu toda vez falava assim, ó, a saída vai vir pela direita, pastor Tuninho. Vinha pela esquerda. Vai usar Beltrano, usava Cicrano. Eu falei, mas senhor, por que o senhor nunca usa quem eu acho? Ele, porque eu não divido glória com ninguém. E toda vez que você pensar que vai ser A, vai ser B. Porque a saída não vai ser como você quer, mas vai ser como ele planeja. Aleluia! Então não tente compreender como vai ser. Não perca a sua noite de sono. Não perca seu apetite, querendo maquinar na sua mente. Mas como é que vai ser? Ou como diz o meu amigo, o pastor Odilto, pai da Isabela, pastor Odilto sempre fala, não tente entender nas suas elucubrações. Palavra difícil, eu demorei a aprender, mas eu aprendi. As suas elucubrações mentais, que você não vai chegar. O Espírito Santo manda dizer para você, só confia, só descansa, só adora, só glorifica. O caminho já está pronto, a saída já está pronta, a oportunidade já está pronta, a saída já está pronta, o diabo já foi vencido, em breve você vai ver, só me glorifica, só exalte o meu nome, porque eu sou o Deus eterno na sua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia! E o profeta Isaías diz para nós, na sua Bíblia, olha o que ele diz. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não possui nenhum vigor. Eu falei desse versículo há muitos anos, aqui em Vilar. Tinha semanas do pastor Família em Vilar, quando ele assumiu aqui. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não possui nenhum vigor. Eu quero que você olhe na sua Bíblia, pegue uma caneta aí. Nós somos a igreja da palavra. E a minha veia de professor, pastor Anderson, é muito forte. Não sai, não tem como descolar. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não possui nenhum vigor. Quero que você olhe aí na sua Bíblia. Multiplica as forças daquele que não possui nenhum vigor. Se eu te fizer uma pergunta matemática aqui, básica, você vai saber. Apesar que a matemática tem mudado, agora está com lacração, então a matemática está meio doida. Mas na minha época, quando eu estudava, 0 vezes 0 é quê? 0. 0 vezes 0? 0 vezes 0? Hoje a coisa está mais diferente. Hoje tem debate. Mas na minha época que eu estudava, 0 vezes 0? 0. Isaías está dizendo para o povo o seguinte, ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não possui nenhum vigor. Então Isaías está dizendo que o Deus que está no céu, que é criador e não se cansa, ele pega 0 vezes 0 e acha valor. 3 entenderam aí já. Ó. Multiplica as forças daquele que não possui nada. Então ele pega nada, vezes nada e acha tudo. Então o Deus eterno, ele pega o que não tem nada e acha valor. E Deus ama nada. Deus adora nada. Como ele gosta de fazer milagre. O que você tem? Um bocadinho de azeite e farinha. Opa, é milagre. Deus ama se relacionar com nada. Por isso que é bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Pobre de espírito é quem não tem nada. É quem do espírito vazio. Jesus está dizendo na bem-aventurança, bem-aventurado, feliz é o homem que vem à minha presença vazio. Porque se vem à minha presença vazio, não vai embora vazio. Porque todo vazio perto de mim vai ser cheio da minha graça. Aleluia! Por isso que quando você se aproxima dele, você não pode chegar cheio. Porque quem chega cheio de si, quando o Espírito Santo desce, não tem um lugar para pousar. Não tem um lugar para o azeite descer. Por isso que depois que termina o culto, vocês param no espaço gourmet e alguém fala assim, eu não gostei do culto, eu não senti nada. Porque ele chegou tão cheio dele, cheio de problema, cheio de conta para pagar, cheio de solução, cheio de um monte de coisa. Ele senta aqui e pensa um monte de coisa. O Espírito vai descer, não tem lugar. Mas alguém entra aqui e fala assim, eu estou completamente vazio, eu não tenho nada. Aí ele vem com um vaso virado para cima e Deus, esse aí eu vou encher, rabanda, súria, até transbordar. Uma das minhas teses é por isso que Deus recebe a oferta de Abel e não de Caim. Aí sou eu. A palavra Caim significa possessão. Que tem tudo, pastor Tuninho. Caim é possessão.
no hebraico, possessão. Então quem tem tudo vai para o altar. Quem é você? Eu sou Caim. Você tem tudo. Quem tem tudo não precisa de nada, pode ir embora. Você tem tudo, o que eu vou te dar? A palavra Abel, a variante da palavra Abel é fôlego. Fôlego é nada. Aí nada vai para o altar. Qual é seu nome? Nada. Opa. Tudo estava aqui e não precisou. Quem tem tudo não precisa de nada. Agora quem não tem nada precisa de tudo. Recebe. Aleluia. 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 Deus ama trabalhar com gente vazia. Com pessoas que estão dispostas a esvaziar-se de si mesmo, mas receber a glória da excelência do Deus eterno. Eu te convido nessa noite a ser cheio do Espírito Santo aqui onde você está. Para que tudo aquilo que não provém dele, da sua e da minha vida, caia por terra. E que a graça dele venha nos preencher de maneira magnífica. Aleluia! Por isso que o apóstolo Paulo dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Paulo está dizendo assim, eu me esvaziei por completo para dar espaço suficiente para que a glória dele pudesse encher a minha vida. Que nessa noite eu não sei como você entrou. Pastor, entrei vazio, rachado. Vai sair novo, inteiro e cheio da glória. Vai sair cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Mas ele também dá força ao cansado. Em outras palavras, a ideia da força ao cansado significa que ele sabe exatamente quem ele pode dar essa força, para que ele venha continuar crendo na palavra. Na sua Bíblia, verso de número 30, diz o seguinte, os jovens se cansam e se fadigam, pastores, e os moços exaustos caem. Isso aqui é uma denúncia, uma exortação. O profeta Isaías está dizendo, há uma geração botando a esperança no homem. Se você vê o texto aí, é uma ironia. Isaías está dizendo que existia um povo de Israel, na Babilônia, que falava assim, vão ser os jovens. Eles vão nos tirar, pastor Anderson, do cativeiro. Não, vamos esperar nesses homens. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado aonde você põe a sua fé. Homens costumam, infelizmente, nos abandonarem quando a gente mais precisa. Às vezes os homens nos frustram. É aquele amigo que disse que ia entrar na empresa e ia te indicar e você está há 3 anos esperando a indicação, até hoje ele não te indicou. Ou aquele colega que se mudou, foi para outro país, falando assim, não, vem para cá que eu vou te ajudar. Aí quando chega, você vai para lá, ele não te ajuda coisa nenhuma, você tem que voltar para o Brasil porque você está quebrado. É aquela pessoa que diz que ia te indicar e não te indica. É aquele colega que ao invés de te abraçar, puxa o teu tapete. Isaías está dizendo, muito cuidado na fé aonde você põe. Israel estava pondo a fé em jovens que eles acreditavam que seriam os revolucionários e tirariam Israel do cativeiro babilônico. Por isso que Isaías está dizendo, os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem. Ele está dizendo, os homens são falhos, os homens vão te trair, os homens não vão te dar aquilo que você busca. Então havia uma parte de Israel na Babilônia pondo a fé em homens. Infelizmente, eu conheço muita gente que abandona o evangelho por pôr a esperança em homem, por acreditar em homem demais. Meu amigo, o homem é falho, o homem é fraco, o homem vai te desapontar, mas só um que não vai te desapontar, é o Deus eterno. Esse não te desaponta, esse está sempre junto comigo, com você. Mas havia esse perigo do povo. Os jovens se cansam e se fadigam, ou seja, eles não vão ter força suficiente para enfrentar isso. Então o profeta Isaías diz o seguinte na sua Bíblia, verso de número 31. Cadê meu amigo tangedor aqui? Corre aqui. Verso 31 diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Isaías está fazendo contraponto. Ele está dizendo assim, quem confia no homem vai se decepcionar, mas quem espera em Deus vai continuar de pé. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. E essa palavra esperança, pastor Anderson, no hebraico é sensacional. Isso aqui é uma esperança, grande batera. Isso aqui é uma esperança fixa, não uma esperança passiva, mas é uma esperança ativa. Porque eu não quero usar o termo técnico da palavra hebraica aqui. É uma esperança como se fosse, a ideia que é um arco de flecha, uma tensão. É um arco tensionado para atirar uma flecha. Ela não disparou, mas ela vai disparar. Nossa, isso é muito bonito. Espírito, obrigado. Essa aqui foi a melhor. O que é a ideia da esperança de tensionado? Ou seja, eu ainda não disparei a flecha, porque eu não tenho a flecha, mas eu já estou tensionado a disparar, porque eu sei que Deus vai me dar a flecha e eu vou disparar.
Eu já estou esperando. Aleluia. Você já está assim. Está todo mundo dizendo assim, você está estudando para quê? Não tem saída. Você está fazendo isso para quê? É porque você não viu, eu não vi, mas eu sei que já está preparado. Aleluia. Aleluia. Isso é uma espera. Por isso que Santo Agostinho, quando escreveu Cidade de Deus, para mim um grande texto, Agostinho vai dizer que essa espera é uma espera escatológica. É uma espera, uma esperança firme. João Crisóstomo usava lá nas suas homilias esse texto. Ele falava assim, é uma esperança fixa, aonde está todo mundo caindo no chão, aonde está todo mundo desesperado, mas você continua de pé, firme, inabalável. E todo mundo diz, você não está em desespero? E você não, porque a minha esperança está no Senhor. Eu não espero no homem, eu não espero no mercado financeiro, eu não espero na grana, eu não espero naquilo que eu tenho, eu não espero no meu sobrenome, eu não espero no amigo que vai me indicar pro fulano, pro pistolão lá, eu não espero naquele médico que está dizendo que é o melhor, não. A minha esperança é no Senhor, aleluia! Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, ou seja, aquele que continua esperando no Senhor vai ter sua força renovada. É Deus dizendo para mim e para você aqui nessa noite, nessa última quarta-feira do mês de abril, do ano de 2025. Mês de maio já está às portas. Parece que foi ontem que eu fiz a virada do ano. Parece que foi ontem, pastora, que eu fiz lá o meu Natal com a minha esposa, com a minha família. E eu já estou embarcando já para o 5º mês do ano de 2025. O tempo está acelerado, mas deixa eu te dar uma palavra boa. Muita gente em janeiro desistiu, você continuou. Muita gente em fevereiro desistiu, você continuou. Muita gente em março desistiu, você continuou. Olha, estamos terminando abril e nós estamos de pé esperando no Senhor. Estamos de pé esperando em Deus. Você pode adorar o Senhor. Você pode levantar suas mãos e celebrar o Espírito Santo, aleluia. Você pode bendizer ao Espírito Santo aqui nessa noite. Você pode declarar nessa noite, remanda, súria. Você pode exaltar o Espírito por onde você está. Você está esperando em Deus. Você está esperando em Deus. A nossa esperança é no Senhor. Continue esperando no Senhor e Ele renovará suas forças. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Já estou quase terminando. Sinto uma graça aqui boa. Não é palavra, jargão de pregador, não. Deixa eu te contar um segredo que eu aprendi com a Bíblia. Isabela, esses nossos adolescentes, as melhores perguntas que eu recebo é de adolescente. Do papo, pastor, Adão tinha umbigo. São as melhores, cara, são as melhores. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? São as melhores perguntas que eu recebo, são dos adolescentes. Mas um adolescente me perguntou, pastor, por que o pregador e o pastor mandam você levantar a mão e dar glória? Por que vocês fazem isso? Eu falei, essa é boa. Falei, isso é teologia, isso é Bíblia. Falei, vou te explicar. Expliquei na sede numa Quinta da Vitória ano passado. Por que o pastor Anderson sobe aqui, o pastor Tudinho, os pastores da igreja, levanta a sua mão e dá glória? Por que a gente faz isso? Porque a Isabela veio aqui e cantou de maneira brilhante e pediu para você celebrar. Celebra a Deus, adora o Senhor onde está. Tem muita gente que faz cara feia. Fica assim, não vou fazer isso não, vou te explicar. Quando você se converte a Deus, o maligno não toca mais em você. Porque o maligno agora, ele está do lado de fora, ele não está do lado de dentro. Então, pastor Anderson, ele está fora e não dentro. Por isso que quando você ora em pensamento, ele não escuta a sua oração. Por isso que Romanos 8:26 diz que nós oramos em línguas inexprimíveis, um linguajar inexprimível, que só o Espírito sabe. Por isso que quando você ora em línguas, o anjo não sabe. Ou melhor, o demônio não sabe, só os céus sabem. A Bíblia vai dizer que ele anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão buscando a quem possa tragar. Bem, se o maligno não está dentro, ele está fora, então por que vocês mandam levantar a mão? Eu vou te explicar. Dentro ele não sabe o seu pensamento. Dentro ele não sabe como você está. Mas ele sabe ler ser humano como ninguém. Pensa num cara especialista em TCC. Teoria comportamental. Ele sabe quando você está triste, quando está abatido, quando está com fome, quando está com raiva e quando está com ódio.
Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele lança dardos inflamáveis. Porque quando ele te acerta, ele fala, acertei ele. Olha lá, a cara dele, ó. Por isso que Jesus, quando teve fome, ele se aproximou. Semblante de fome. Olha, ele está com fome, ó. Vou me aproximar. Então, durante a semana, durante o mês inteiro, ele tentou de todas as formas te acertar. Aí você vem quarta-feira para a igreja. Chega aqui. Ele usou patrão, usou trânsito, usou tudo. Aí você entra aqui. Aí você faz isso aqui, ó. Externaliza. Aí ele do lado de fora, rapaz, levantei fofoca, taquei pedra, atrapalhei ela, prejudiquei ela no trabalho, mas ela está quarta-feira na igreja. Ele está quarta-feira na igreja. Ele está do lado de fora, ele não sabe como está aí dentro. Mas você aqui fora está assim, ó. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Então quero te convidar. Levanta as suas mãos e externaliza. Mostra para o inferno aqui, ó. Eu estou de pé. Você pode externalizar, você pode levantar suas mãos. Você pode celebrar a Deus onde você está aí agora. Você pode glorificar a Deus, bendizer ao nome do Espírito Santo. Remande, oraçúria. Externaliza. Externaliza. Acordou de manhã, louve. Enfrentou problema, agradeça. Alguém te prejudicou, glorifica. Porque o diabo está do lado de fora dizendo, tem tentado todas as formas, mas ele continua adorando, ela continua adorando, ele continua glorificando, ela continua exaltando, ela continua levantando as mãos, ele continua externalizando a glória e a graça para o Espírito Santo. Externaliza. Não permita que o diabo venha transformar o que está aí dentro com aquilo que está acontecendo aqui fora. Mostra para ele que aí dentro tem glória, que aí dentro tem aleluia, que aí dentro tem adoração, que aí dentro tem fogo do Espírito Santo, que aí dentro tem vaso cheio de azeite, que aí dentro tem celebração, aí dentro tem cântico, aí dentro tem vida, aí dentro tem graça. Mas externaliza. Por isso que isso é importante. Quando você entra num ambiente como esse, você tem que levantar as mãos e adorar mesmo, pastor. Ainda que as pressões da vida possam te levar, sabe, para o canto, mas você mostra para ele, não, mas eu estou de pé. Por isso que o profeta Isaías aqui, bem baixinho, galera. O profeta Isaías diz o seguinte, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí ele diz, ó. Subirão com asas como da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso aqui é sensacional. Ó, voar, correr e caminhar. O que é que o profeta Isaías está dizendo? Ó, eu não sei como você vai sair dessa. Se vai ser voando, se vai ser correndo, ou se vai ser caminhando. Mas uma coisa eu sei, você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Se voando, adore. Se correndo, glorifica. Se caminhando, bendiga o nome do Senhor. Mas você vai sair dessa. Você pode celebrar. Você pode celebrar nessa noite. Remandará.